Dá-nos a tua palavra. Existe só uma palavra verdadeiramente libertadora, transformadora, salvadora. É a palavra de Deus. Um dia Jesus perguntou aos seus discípulos: vocês também ainda não entendem ou não entenderam? E aquele eunuco da Etiópia disse a Filipe: como eu vou entender se ninguém me explica? São duas questões muito importantes. O entender a partir de uma explicação ou de um conhecimento básico de um assunto. Então, há aqueles que explicam, como Filipe explicou, como nós pastores procuramos fazer, como todos os cristãos, quando dão testemunho, procuram fazer. E há o ouvinte, aquele que está aprendendo e que, por meio do ouvir, quer também chegar ao praticar, ao guardar. Essa questão de explicar, de entender, de tirar proveito, de aplicar a lição a si mesmo, tem sempre me preocupado no meu ministério. Por exemplo, agora as crianças estão ali para o seu momento especial. Podem lá ver figuras, brincar, escutar uma história, mas se não houver uma aplicação para a realidade delas, provavelmente vão voltar sem muito proveito. E aí, o salmista, no texto do introito que nós lemos, ele já nos dá uma direção. Ensina-me, Senhor, ensina-me os teus decretos, a tua vontade, a tua lei, os teus mandamentos. Um pouco antes ele disse: guardo no meu coração as tuas palavras. E temos sérias advertências nos textos de hoje, ainda no Eclesiastes, que nós não lemos, onde o tema geral é o perigo de ser rico. Espantoso, não é? O perigo das riquezas. O perigo não está na riqueza em si, nem em ser rico, mas no apego exagerado, idólatra, e no mau uso dos bens que Deus nos dá. Aí eu, como pastor, preocupado com essa questão de como os ouvintes recebem a explicação, o sermão, o estudo bíblico. E às vezes me sentia angustiado no final, pensando assim: será que deu para captar? Deu para entender? Às vezes a gente faz uma longa explanação de um texto, mas no final a gente peca justamente nessa parte da aplicação. O sermão já está meio longo, então vamos ligeiro agora dizer mais uma frase aí para ver se fechamos a mensagem. Ao mesmo tempo, eu sempre me consolo quando alguém ouve, ou quando mesmo a pessoa lê uma devoção, a Bíblia, ou escuta uma mensagem. Eu não consigo me imaginar como ouvinte, me distraindo com teias de aranha, ou com a cor da igreja, ou com algum problema que tenha na minha vizinhança, sem realmente procurar me aprofundar na atenção, no ouvir. Então, por exemplo, tomando do Salmo 119. Mais me alegro com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. É possível ouvir um texto desse sem
pensar nos apegos da gente, nas alegrias da gente, naquilo em que a gente coloca o coração. E quando fala dos caminhos dos teus mandamentos ou decretos, posso ouvir isso sem me colocar diante da palavra, dos mandamentos, e fazer um exame da minha consciência, da minha vida, e ver o quanto eu estou apegado a estes caminhos em vez de a outros. E quando fala em riquezas, é possível ouvir a palavra riqueza ou ser rico sem se questionar com respeito à origem dos meus bens, do meu patrimônio, do meu dinheiro? E o que eu faço com isso? Como uso, como aplico? Eu, da minha parte, acho quase impossível que seja necessário alguém explicar isso. Cada um tem a capacidade de entender e aplicar para si mesmo. Um outro exemplo é Hebreus, que o pastor Ismar leu há pouco. A palavra que ouviram lá no tempo do deserto não lhes aproveitou. Não tiraram proveito de todos os milagres e maravilhas que Deus operou desde a saída do Egito. Morreram no deserto castigados, porque não tiraram proveito de toda a bênção, de tudo que Deus tinha ensinado e mostrado. Isso é terrível, é trágico. Não tirar proveito da palavra ouvida, porque talvez entrou aqui e saiu ali. Não entraram no descanso, não chegaram à terra prometida por causa desta negligência, deste descuido. Junto com isso, Paulo lembra lá aos Coríntios: não recebeis em vão a graça de Deus. Mais um terceiro exemplo, que é de Eclesiastes, o texto que nós não lemos hoje, Eclesiastes 5,16. Aí fala dos homens ricos que vivem atrás do trabalho, correndo atrás dos bens materiais. E no fim diz assim: que proveito terão? Correram atrás do vento. Então, como eu já disse, como é que pode alguém ouvir isto ou ler e não ser um sermão para si mesmo? Não aplicar isso à sua realidade, que ninguém mais conhece melhor do que essa pessoa mesmo. Aí eu volto ao Senhor: ensina-me os teus mandamentos, abre os meus ouvidos, dá-me a devida atenção e o devido respeito à tua santa palavra. Dá-me entendimento. É necessário ouvir com atenção para poder guardar e depois praticar. Mas quando eu digo que cada um tem que dar o seu próprio sermão a si mesmo, não quero dizer que nós, pastores, não sentimos a responsabilidade da devida explicação e aplicação do texto sagrado. E aí, então, eu passo ao Evangelho. Pastor Ismar falou no domingo passado do jovem rico que se retirou triste porque era justamente dono de muitas propriedades, de muitas riquezas. Tudo isso não lhe trouxe proveito. Correu atrás do vento e acabou na tristeza. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: olhar ao redor significa, vamos ver como é que o pessoal está atento ou não. Se estão realmente interessados naquilo que eu vou dizer. E este olhar de Jesus foi um olhar cheio de amor, porque logo depois ele se dirige aos discípulos dizendo: filhos. Olhou ao redor e disse:
como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino dos céus. Os discípulos estranharam estas palavras, não entenderam. Mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. Agora ele omite a riqueza, o ser rico. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico, agora ele volta a mencionar o rico, no reino de Deus. Eles ficaram muito admirados, dizendo entre si: sendo assim, quem pode ser salvo? É de estranhar. Muita coisa estranha, Jesus disse, muita coisa estranha a Bíblia nos propõe. E por isso os homens, muitas vezes, já de antemão, rejeitam qualquer coisa sagrada, qualquer coisa relativa ao que os olhos não veem, ao que a razão não entende. Estranhar em si não é pecado, desde que não se permita que o estranhamento ou a dúvida nos afaste de Jesus ou da verdade. E usemos essa ignorância para nos desculpar e justificar por nossa falta da vivência da nossa fé. Eu não vou entrar na questão do camelo e do buraco da agulha, isso é uma coisa meio controvertida. Mas, de qualquer maneira, Jesus deixa claro que, como um camelo não pode passar pelo buraco de uma agulha, assim também ninguém, rico ou pobre, estudado ou ignorante, pode alcançar, pode entrar para dentro da eternidade bem-aventurada por sua própria força, dentro das leis, das possibilidades físicas e humanas. E aí Jesus, com aquele carinho e amor, diz: filhos, eu estou falando uma coisa para o vosso coração. Realmente é complicado quem se apega às coisas materiais conseguir entrar no céu. E mesmo não estando apegado e sendo pobre, se não tiver em Cristo, pela fé justificadora, a busca da salvação, jamais entrará no reino dos céus. Esse espanto dos discípulos nos lembra Nicodemos. Como pode um homem voltar ao ventre da mãe e nascer de novo? Estava não entendendo nada. Ou então entender que o malfeitor na cruz, na sexta-feira à tarde, ouve palavras: hoje estarás comigo no paraíso. Não tem como não se espantar. Os impossíveis para nós são possíveis para Deus. É possível um malfeitor que a vida inteira roubou, matou, assassinou, entrar no céu, porque ele se arrependeu e buscou a graça do perdão no Salvador que estava do seu lado. É impossível um homem voltar ao ventre materno e nascer outra vez. Por quê? Porque Jesus estava falando de outra coisa. É necessário nascer espiritualmente, em qualquer idade, em qualquer tempo, para então receber a graça da fé em Cristo e ser justificado, e aí sim ter uma nova vida. Aí ele nasceu de novo. Aí os seus valores são diferentes. Aí a riqueza já não fala tão alto. Os bens materiais já não seduzem. A falta de atenção para com a palavra diminui. E o interesse pela palavra do Senhor, pela verdade, aumenta e cresce. Para Deus, tudo é possível. E esse texto termina dizendo então: em verdade vos digo, se alguém deixou pai ou mãe, irmão ou irmão, filho, campos, por minha causa e por causa do Evangelho,
receberá 100 vezes mais irmãos, irmãs, bens, etc. E no mundo vindouro, a vida eterna. Isso também é uma coisa aparentemente impossível. Como é que um mártir, um Estevão, um Tiago, os cristãos martirizados, hoje em dia ainda nos países inimigos do cristianismo, como é que eles que veem filhos, pais, irmãos morrendo, vão receber 100 vezes mais? Porque as recompensas que Deus nos dá pela fé, com o perdão e com a comunhão com Ele por Cristo, são 100 milhões de vezes mais gratificantes e importantes do que qualquer união, qualquer apego, qualquer bem, mesmo que seja na família. E então Paulo nos diz em Colossenses, no capítulo 2, ele nos diz que Deus resolveu os impossíveis humanos nos seus possíveis. Não há distinção, pensando no malfeitor na cruz, ou num santarrão como os fariseus escribas. Não há distinção, pois todos pecaram, ricos e pobres, instruídos e ignorantes, e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da fé, e pela redenção que há em Cristo Jesus, no seu sangue. Um impossível para os homens, um possível para Deus. E também, ainda lemos em Romanos, em Colossenses 2, versículo 13, Deus removeu todos os nossos pecados, cravando-os na cruz. Dentro desses impossíveis, os possíveis de Deus são graça, perdão e paz. E por isso é tão triste, eventualmente, não tirar proveito da palavra que nós lemos e que nós ouvimos. E a nossa súplica continua: Senhor, ensina-me, dá-me entendimento. O salmista repete isso umas 10 vezes, eu acho. Ensina-me, dá-me entendimento, dá-me reta compreensão da tua palavra. Precisamos, portanto, prestar bem atenção às verdades lidas e ouvidas nas leituras da Bíblia, nos devocionários, nos sermões. Precisamos aplicar-nos à leitura e aplicá-la ao nosso coração e à nossa vida, vivê-la praticando-a. No resumo de toda a lei: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós, pastores, preocupados com a eficiência e os resultados do anúncio da palavra, vamos continuar nos empenhando e esforçando para levar a palavra de Deus em lei e evangelho para todos aqueles sobre os quais temos responsabilidade. Se por um lado não tiraram proveito aqueles israelitas, Paulo menciona um louvor aos Tessalonicenses e aos Colossenses e a outros, pois ouviram, receberam, acolheram e frutificaram eficazmente. E aí vem a palavra que o pastor já lembrou, que a palavra de Deus é como a espada de 2 gumes. E Isaías 55:11 diz: a minha palavra não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Deus conceda que sejamos
atenciosos ouvintes, guardando a palavra no coração e operosos praticantes. Que assim seja, pela ação do Espírito Santo. Amém.